Instagram foi. 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 Aí você. Foi. Agora entrou. Não. Agora entrou. Foi. Agora entrei. Vou reiniciar lá no recarregar de novo o YouTube para ver se entra, senão a gente toca por aqui Tá bom. e vai por aqui. Sem problema. Pessoal, a gente Não. tá tendo um probleminha no YouTube. E no Instagram. E no Instagram. Voltou agora. Pronto, bora fazer aqui pelo Instagram mesmo. E vamos deixar o YouTube para lá. Tá? Tá Então, se você bom. quiser sair do YouTube, fica à vontade. Eu vou ficar lá só para orientar o pessoal que chegar perguntando alguma coisa. Tá? Direciona, vou sair, Então, já saí aqui até pra não aí eu vou carregar. dirigir. Aí eu vou E a gente segue agora aqui pelo no Instagram. Instagram. Orienta o pessoal para ir indo pro Instagram. Sim, orienta o pessoal. Não, eu vou fazer pelo Instagram. Certo? Vamos seguir. Então bora lá, vai começar. Cadê aquele cabo? Aqui atrapalha? Que aparece? Não. Não? Assim, deixa eu tirar isso. Vou mudar a configuração. Tirar o microfone esse do YouTube. Pronto. Bora lá? Ah, ótimo. Obrigada, Kleber. Kleber que é meu aluno, colocou lá no grupo. Valeu, show. Realmente a gente teve um probleminha no... Na verdade, a gente teve um problema geral, né? A gente teve um problema no Instagram que não conectava e no YouTube que ainda Nádia, não inclusive conecta. eu vou tentar agora até estabilizar a internet do Puxa ali, Instagram, tá bom? puxa Só ali. me dá um minutinho, porque como a gente mudou agora pro Instagram, Puxa ali, puxa ali. Certo. A gente vai falar aí sobre o LGPD, tá? Quando a gente fala de temas polêmicos, às vezes a internet dá a conspiração das redes, né? Não dizem que tá todo mundo ouvindo tudo o tempo todo e de tudo. Aí quando você fala de tema polêmico assim, a rede conspira contra você. Também chamada Lei de Murphy. Tá, pessoal? A gente vai falar aqui com a Regiane como advogar adequadamente a LGPD, tá? Para o pessoal do YouTube, a gente está direcionando aqui para o Instagram, que a live vai ser aqui agora, porque o YouTube não funcionou. Só um minutinho para ajustes técnicos. tá. Pronto. Pronto, só. Vocês estão me ouvindo bem? Porque como a gente mudou, eu tô sem o fone. Mas tá ouvindo bem, Nádia? Tá Eu tô tranquilo? ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô sim. Ah, ó. Show. Super bem. Tá. Ok? Então, bora lá. Bora. Ok. Podemos? Bora, bora lá. Depois Ao vivo é de. assim mesmo, meu povo. Tá? Ao vivo é assim, a internet trava. Se não tiver emoção, não tem graça, né? É Tem que ter conspiração na emoção. internet. Vai falar de segurança na internet e aí já conspira. Já Pra quem ia conspira. fazer a coisa segura, né?
Tá, todo mundo ouvindo, agora a gente está ouvindo, a gente já se entregou, já abandonamos o YouTube. Então vamos Uhum. focar aqui agora no Instagram, para mim fazer em um dos dois bem. Acho que a gente agora está fazendo os dois. A internet não gostou, mas Não. bora lá. É, eu faço lives semanais não, quinzenais no YouTube. Quem quiser me seguir lá no canal do YouTube é o Nadia Alice Francisquini Direito. A gente já fez uma live sobre direito digital recentemente, como assim, eu não vou saber falar o nome dele. O sobrenome dele é bem difícil, doutor Martim. A gente fala, eu já tive lives tratando sobre outros temas, até LGPD, como advogar na área trabalhista, na área tributária. Então, é um canal onde eu busco, assim, falar para a pessoa que está começando a advocacia, que talvez que já está advogando, precisa de renovação, às vezes a gente vai esquecendo algumas coisas ao longo do processo, ao longo do caminho, e é bom a gente sempre dar uma renovada nas ideias. E aí eu convidei a doutora Rejane, amiga lá das ladies, da B2L, tá? A gente faz. Agora eu estou meio afastada do café das quintas, porque eu estou com aula na faculdade toda quinta, mas prometo, eu vou voltar. Eu convidei ela para falar sobre justamente como advogar adequadamente na LGPD. Que a gente mais ou menos assim sabe de ouvir dizer, ouve aqui, ouve ali, mas entre saber e às vezes orientar o cliente e ouvir na pele, a parte dura, que você também tem que fazer LGPD dentro da tua advocacia, é outra coisa. Porque às vezes você fala para o cliente que ele não pode receber os dados pelo celular pessoal e você recebe, né? Que ele tem que ter um bom firewall, que ele tem que ter um bom antivírus, que tem aquele gratuito, né? Que é a versão free. Aí eu convidei, conversando, essa é especialista, né? Você me mandou o Sim. currículo até nessa Sim. confusão, até me perdi. Deixa eu pegar o seu currículo. Apesar da gente estar aqui no seu Instagram sendo o padrão, mas né, porque a live era ao contrário, né? Ainda No bem YouTube, né? que a gente foi ligeira também, né? Rapidinho já arranjou uma alternativa. Exatamente. É mestre em Direito, especialista em Direito Empresarial, mestre em Direito com extensão em Corporate Finance pela Ohio University, nos Estados Unidos, palestrante e facilitador em treinamento, cursos e programas de proteção de privacidade de dados e desenvolvimento profissional no universo corporativo, consultora jurídica empresarial com ênfase em LGPD e direito digital, societário e contratual. Atuação em Business Mentoring, sócia fundadora do escritório boutique em São Paulo, especializado em direito empresarial. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Obrigada, Nádia, mas não é nada disso não. Assim, eu fui só para situar todo mundo, contextualizar todo mundo, por que que eu tô aqui hoje com você. Eu construí minha carreira toda voltada no direito empresarial. E com esse contato com as empresas, com o direito empresarial, o direito empresarial, quando eu digo, a minha atuação mais próxima é societário, né? Então, questões societárias, briga de sócio, acordo de sócios, não precisa ser briga, mas uma resolução ali, acordo de sócios, contrato social, planejamento societário. Então, como que planeja um grupo empresarial para fazer uma estrutura societária, tudo isso no universo societário, tributário, então também planejamento tributário, análise de tributação, contratual, né? Porque tudo que a gente lida no empresarial, a gente acaba esbarrando em contrato. Então, eu também me especializei em Sim. contratos. E eu faço contratual no universo empresarial. E com esse contato muito próximo com as empresas, com o universo corporativo, eu também comecei a dar treinamentos em empresas, treinamentos corporativos, Hum, treinamento de desenvolvimento profissional, desenvolvimento de pessoas, de liderança. E nessas idas, né, também, quando surgiu a LGPD,
eu entrei na OAB, na comissão da OAB de LGPD. Então, eu estou desde o início da LGPD, estudando a LGPD lá em 2018 mesmo. E aí eu comecei a atuar também na esfera da LGPD, porque na época que eu entrei, né, que comecei os estudos da LGPD, estava naquele momento, né? Entra em vigor, não entra, vai e volta, vai, o pessoal vai se adequar, não vai. Tava nisso, né? Vai e vem. Mas enquanto isso a gente Vai revogar ou não, né? Enquanto isso a gente Só é porque quem não lembra da época, eu lembro, foi mais ou menos na mesma época que para as empresas, também trabalho com empresarial, mas foi mais ou menos na mesma época que eles exigiram a implantação do e-social. Que vai, não vai, vai, não vai, e aí o e-social voltou e eles falaram, muitos clientes meus falaram, tá vendo? Esse negócio de LGPD também vai embora, igual o e-social. Eu ouvi também, sabe, Nádia? Teve cliente que falou assim, esse negócio do LGPD vai ser igual do e-social, não vai pegar, não vai pegar. Isso lá em 2019 ainda tinha gente falando isso. Mas aí, enquanto isso, a gente estava desbravando, destrinchando a LGPD. Então, eu venho estudando já todo esse tempo a LGPD, né? Entrou em vigor um ano depois do previsto, né? Com exceção das penalidades, as penalidades entraram em vigor o ano passado, mas todo esse estudo já tinha sido feito e até a ideia de prolongar a entrada em vigor da LGPD era para as pessoas, a justificativa era para as pessoas se adequarem. Porque o processo de adequação à LGPD é um processo extenso, é um processo longo. Tá? Porque o que eu costumo dizer, eu tenho clientes que eu faço adequação de LGPD, né? Então eu também trabalho com adequação de LGPD, e aí entra a minha experiência no corporativo de treinamento, porque nesse processo de adequação à LGPD, eu dou treinamentos de cultura de proteção de dados. Né? Eu dou esses treinamentos para os colaboradores, para as pessoas compreenderem qual que é essa nova ideia, qual que é essa nova cultura que a lei trouxe. Porque eu costumo dizer assim, essa lei em especial, a LGPD, é mais do que uma mera lei, é mais do que um mero conjunto de normas, de mais regra, de mais para os empresários. É além disso, ela está trazendo uma forma nova de se comportar diante dos dados, né? Então, comportamentos, uma nova maneira de se comportar diante dos dados é uma nova cultura social, né? De como lidar com os dados, de como proteger os dados que não são seus, mas são do outro, porque na mesma medida o outro também precisa se comprometer com os seus dados, né? É uma via de mão dupla. Sim. Então, e é uma mudança de cultura, né? Oi? E é uma mudança de cultura. Você não está acostumado a isso. Cultura, eu chamo de cultura da proteção dos dados. É uma nova cultura, é um novo mindset, uma nova forma de pensar socialmente sobre o dado alheio. É isso, a lei ela traz, e é muito interessante, eu até tenho um curso sobre isso, e eu falo nesse curso disso. A lei, ela traz muito no seu texto de lei comportamentos. Comportamentos nada mais são do que uma esfera do desenvolvimento de uma cultura. Então, a lei ela está trazendo o desenvolvimento de uma nova cultura social, né? Qual é o comportamento? Comportamento é boa fé, comportamento é transparência, comportamento é você justificar, comportamento é você cuidar. São comportamentos e ações que a lei tá colocando para todos os cidadãos, não são só as empresas, mas todas as pessoas estão sujeitas à LGPD, pessoas físicas, jurídicas, não importa. E esses novos comportamentos é uma nova cultura. A lei está dizendo assim, gente, ó, não dá mais para ser como era antes, a gente precisa mudar a forma como a gente lida com os dados das pessoas, né? Dos outros. Então, e como, né, eu dentro desse universo, fazendo treinamentos e me especializei aí na LGPD, também fazendo treinamentos dentro de um processo de adequação, de implementação, faço os webinars aí para as empresas, para mostrar qual é essa nova cultura, qual é essa nova identidade com a LGPD.
Então, é muito interessante ver esse processo. E não é um processo fácil, é um processo longo, é um processo demorado. Mudar uma cultura, para mudar a cultura de uma empresa, já levam-se anos. Imagina de uma sociedade inteira, sabe? É um processo muito É. de formiguinha. Tanto que a gente tem a LGPD já há 4 anos, 4 anos de LGPD. E assim, tem gente que ainda, eu já ouvi, pessoas já me perguntaram, o que que é LGPD? O que que é o L? O que que é o G? O que que é o P? Já me perguntaram o que que é isso, porque apesar de serem 4 anos já de vigência, muita gente ainda não sabe. Se muita gente não sabe, muito provavelmente não está praticando os comportamentos que a lei está trazendo, né? Não, mas isso é engraçado, você me permite, porque eu tenho pessoas, e aí foi um dos motivos pelo qual eu quis fazer essa live com você sobre esse tema, é advogados mesmo que disse, não precisa, porque ninguém vai acessar meu banco de dados, eu sou cuidadoso, meus dados não vão vazar. Então, LGPD é para os outros, né? É muito delicado uma pessoa assumir isso com tamanha certeza, porque hoje em dia a gente tem tantos, mas tantos meios de se acessar dados externos de outras pessoas que a gente não tem ideia. Eu até posso indicar alguns documentários, e são documentários. Tem um que chama Dilema das Redes. Quem tiver interesse, assista. Já assistiu, Esse é né? fantástico. Meus alunos, se for meu aluno, é obrigado a assistir esse filme. Porque cai na prova. Cai na prova. Meus alunos todos sabem que cai na prova. Porque dá a ideia, e aquilo, gente, não é sensacionalismo, aquilo é real, aquilo é daquele jeito mesmo. E eu acho que o recado principal ali que esse documentário fala é assim: o mundo é movido pela economia. Então, hoje o que tem de mais valioso no mundo é a informação. É o dado, é a informação sobre a pessoa. Por quê? Porque a Sim. economia tem que girar. Eu preciso ser assertivo para encontrar o meu comprador ou o meu quem tem interesse nos meus serviços, enfim. Eu preciso ser assertivo, porque isso me custa dinheiro. Como que eu sou assertivo em encontrar a Nádia Alice, que mora em tal lugar, que vai ter interesse nesse assunto? Eu vou colocando bots, eu vou colocando cookies, eu vou colocando um monte de ferramentas tecnológicas para monitorar o que a Nádia Alice faz durante o dia dela. Para monitorar se o mouse dela ficou parado no contrário e ela desistiu. Quanto tempo ela ficou na telinha do celular? Se ela parou naquela publicação. Tudo isso não é sensacionalismo, isso é real. Porque as grandes empresas que estão por trás disso, elas precisam ser assertivas. Elas não vão gastar dinheiro à toa, elas querem encontrar o público certo, elas não querem gastar dinheiro procurando um público, elas querem um público certo. Então, investe muito nisso para ser mais e mais assertivo. E esse documentário ele fala, né? Se o serviço é gratuito, você é o serviço. Se você não está pagando pelo serviço, é porque você é o serviço. Você é o serviço. O que isso quer dizer, né? E assim, a gente está aqui no Instagram, a gente não paga pelo Instagram. Então, qual que é o serviço? Nós somos o serviço. Nós estamos fornecendo informações para essas empresas nos buscar. E o Instagram é ótimo como exemplo e assim, acho que o mais evidente Instagram é o Facebook. Tem lá os patrocínios. Pode ter absoluta certeza que os posts patrocinados só estão aparecendo para você porque você em algum momento manifestou interesse ou parou mais tempo numa tela em relação àquele assunto. Não vem do éter, não vem do nada. Tem toda uma tecnologia por trás. E quando a gente coloca isso para o nosso dia a dia, é esse cuidado, essa delicadeza com as informações que chegam para a gente que a gente precisa ter. Porque a forma de acessar isso são centenas. A forma de se terem acesso a isso são centenas. Pensa só, quando. E esse exemplo é interessante. Quem de vocês aqui guarda senha no celular? Anota a senha. Olha,
Netflix, senha tal. Celular, senha tal. Tem muita gente que faz isso. Tem um monte de Meu marido faz. faz. Aí Faz. ele baixa um aplicativo, né? Que pede Uhum. acesso aos contatos. Pronto. Deu acesso à senha dele. Já pensou nisso? São portas que, se a gente não tiver atento, é... Francis, Francis, que bom que jamais, porque você faz muito bem. É, ou na memória ou num papelzinho no máximo, né? Porque hoje em dia tudo é plataforma que você precisa de uma senha, né? Tudo é plataforma, você E, precisa assim. Eu tenho um caderno só de senha que não sai de casa. Nem e no guarda-roupa ele sai. imagina isso, chega alguém na sua casa, pega e tira um fotão aí. Não, ele não vai fazer isso, não. Tá muito bem guardado. Outro dia eu fiquei doida atrás dele, até eu perdi. Ele precisava de uma senha. É, não, tem que Ah, ter cuidado. Hoje em dia não dá para vacilar, porque eu costumo dizer, né? Existem muitas portas e janelas aí, a gente precisa ir fechando elas, né? O máximo sim, possível. Quando a gente leva pro advogado, eu e a Nádia, a gente estava conversando um pouquinho antes né, da gente conseguir começar a live, sobre inventário, né, Nádia? O quanto de sim, informação. Olha só, que quanta tem. informação o advogado recebe, e não é só daquele cliente, é do falecido, é de irmãos, é de filhos, é de, sabe, Cônjuge, tios, de cônjuges, de um monte de informações de muitas pessoas. O de que que ele banco, faz de com isso? bens, de Bens, relações de cartório. bens. O que que ele faz com isso? Ele transfere tudo isso para um terceiro, um cartório, por exemplo, se for extrajudicial. Leva para um cartório. Quem está tendo acesso a isso? Olha que delicado é, né? Quem está tendo acesso a isso? E por que isso é delicado? Porque uma vez que faz o mapeamento, eu posso usar essa informação para muitas finalidades. Até não foi o pontapé da LGPD, não, porque isso aconteceu em 2016, então já tinha o projeto da LGPD, mas em 2016 teve o escândalo lá da Cambridge Analytica, que os, Ah, sim. né, que pensando, né, as pessoas entravam no Facebook achando que estava respondendo um quiz inocente sobre qual que é a sua personalidade, ou qual cachorro você seria se você fosse um cachorro, coisas. O da princesa da Disney. Qual princesa da Disney você É, parece? parece Né? besteira, mas assim, o que aconteceu? Eles conseguiram mapear, né, o público, e o escândalo da Cambridge Analytica foi que a Cambridge usou isso para manipular a eleição. A gente nem faz ideia das formas que podem usar esses dados para manipular a eleição. E o que mais também a Cambridge fez? Manipulou a saída do Reino Unido, né, da União Europeia também, Sim, o Brexit. do Brexit. Então, assim, a gente nem imagina quantas formas isso pode ser utilizado. E se isso passa a ser utilizado, Nádia, eu recebi semana passada um caso, uma cliente que descobriu que a foto dela está sendo usada em sites adultos. Descobriu. Sério, tadinha. A foto Não é vou dar usada. risada, não, porque é triste. É triste. Imagina, É imagina. triste. E assim, a gente pode não sentir o mesmo que a pessoa, mas isso é uma esfera muito íntima. Pode ter gente que não vai É, ligar, mas tem gente que vai ligar, porque aquilo é um que dado, vai. ele merece ser preservado. A foto, a imagem é um dado e merece ser preservado. Tanto que agora, né, ainda o Ministério Público está insistindo em retirar. Aqui em São Paulo tem reconhecimento facial no metrô. E isso já tem há um Ah, eu tempo vi alguma coisa sobre isso para tirar. Até para teve uma tirar. decisão hoje, né? Hoje foi? Eu vi essa semana que ia para Foi. pauta. E eu nem Não, vi teve que uma decisão sobre isso hoje, que eu vi, estava lendo o noticiário agora no final da tarde, antes da aula, e eu vi alguma notícia de hoje, isso, tá?
E aí, É, aproveitando aqui, ó, Francis disse que os juízes, às vezes, quando você pede sigilo de sentença com base, sigilo de processo com base na proteção de dados, que o juiz nega. é Mas que o processo tem assim, muita informação. isso existe um fundamento legal, né? Porque quando o processo é público, existe uma diferença entre proteção e privacidade de dados e confidencialidade, né? Sigilo e confidencialidade. Podem existir dados que precisam Uhum. ser protegidos, né? Com todas as maneiras de tratamento de dados que a lei traz, mas que além disso também são confidenciais. Então, que não devem ser expostos. Senão, Expostos. os dados, eles podem. Porque assim, a gente recebe um processo, a gente sobe esse processo no. Distribui uma ação, sobe esse processo no tribunal. O tribunal, o sistema do tribunal deve ter mecanismos e ferramentas, a gente acredita, né? No STJ, né, recentemente. Né? Tipo isso. Tipo STJ ano passado. Tipo. A gente faz a figa, né? Aí faz a figa assim, ó. Pois é. Não, o pior foi a Receita Federal, né? O vazamento da Receita Federal, mas enfim. Mas a gente acredita que há uma estrutura de privacidade e proteção de dados que tratam os dados da forma adequada. O que é o tratamento de dados? Tratar os dados é que o dado passar por procedimentos, por mecanismos máximos de proteção. Aí o que acontece? Depois daquilo, por exemplo, um processo. Depois do processo, o que vai fazer com esse processo, com essa informação? Enquanto o processo está correndo e ele é de acesso público, não há confidencialidade, mas a proteção e a privacidade são preservadas. Dá para entender? Ficou claro? Não há Pra mim, tá. confidencialidade. Então, assim, existem os mecanismos e as ferramentas para proteger e privar as pessoas de ter acesso àqueles dados, como, por exemplo, aqui eu estou em São Paulo, o TJ de São Paulo, né? Quando você entra num processo que você não é parte, você não é advogado, ele pede uma senha. Já é um mecanismo, já é uma barreira para proteger. E se você acessa, né? Decisão de ontem, obrigada, Tom. Sexta Vara da Fazenda Pública. Se você acessa, acho que é o que você perguntou, viu, Nádia? Deve ser, não, deve ser do reconhecimento facial. É, e se você acessa, né, eles vão colher o dado de acesso, o IP de acesso, então eles vão ter formas de, numa auditoria, saber quem foi o autor de um possível, né, compartilhamento indevido, vazamento ou uso indevido. Isso são mecanismos e ferramentas de proteção e privacidade de dados. É fazer o máximo possível. Eu costumo dizer o seguinte, Nádia, se a NPD bater na sua porta, a primeira pergunta que ela vai fazer é assim: o que você fez para evitar? O que você fez para proteger? E não assim, a LGPD não tem como as pessoas se 100% estarem protegidas. É muito, muito, muito difícil, porque existem muitas portas de acesso num sistema, num servidor, existem muitas portas de acesso. Mas o que precisa ter? Todas as ferramentas e mecanismos suficientes para se proteger a informação. Tem isso? Começa pelo básico. O que é o básico? Um firewall, um antivírus. Começa pelo básico. O que mais é básico? Que as pessoas também. Isso nos treinamentos fica. Uma nuvem paga, que não seja uma nuvem gratuita. Também. Né? Não, mas mais do que isso, bloquear o computador. Isso também é uma forma de travar. Assim, o quanto mais obstáculos se coloca, né, mais formas de se evitar que se acesse aquela informação. Pensa numa casa, quanto mais portas tem para chegar até o quarto tá lá guardando diversas informações privadas, né, daquela pessoa. Quanto mais, tem uma porta de entrada, tem uma porta do quintal, tem uma porta de acesso, tem uma porta da cozinha, tem uma porta não sei o quê. A pessoa vai ter que ir arrombando cada uma
as portas. Isso vai dificultando. São esses obstáculos que a gente tem que pensar quando a gente traz para a realidade no dia a dia. Então, assim, como advogado, a gente recebe a informação por WhatsApp direto. Isso não dá para a gente fechar os olhos para que isso não acontece. É mais prático, concordo. É mais rápido, concordo. Mas, assim, dentro desse cenário, dessa realidade, quais as portas, quais as barreiras a gente consegue ir colocando? É isso que essa nova cultura traz, sabe? Essa ideia de, assim, vamos proteger o máximo possível. Senhas compartilhadas no escritório são um perigo. Normalmente é uma senha padrão. É uma senha padrão. Eu tive um caso que a senha era assim, ó, todo mundo que chegava, os novos funcionários, recebia uma senha para o computador, que era assim, mudar. A senha chamava, mudar. O nome da senha era mudar, e ninguém mudava. Todo mundo estava com senha, mudar. Ninguém mudava. Mas ninguém Quando é 1, 2, 3, 4, de 1 a 8. Tá senha, de 1 a 8. Todo mundo tem senha de 1 a 8. Senha universal, são senhas universais. Tem um site, até eu não vou me lembrar agora, porque é um site estrangeiro, que você consegue fazer senhas criptografadas, né? Então você joga lá e ele até diz, se você joga a senha que você quer colocar, ele diz qual é o nível de segurança daquela senha. Putz, trocentas pessoas usam essa senha. Eu vou ver se eu recupero e mando. Eu quero. Eu vou porque, ver. Não, porque as pessoas têm a ideia de que ela só pensa sozinha, né? Então, aquela senha que ela pensou, só ela pensou no mundo. Não, e sabe o que é interessante? Olha que nível chega, né? Essa questão da privacidade de dados. Por exemplo, se a pessoa é sincera nas senhas, porque muitas senhas tem assim, faça uma pergunta de recuperação. Se você esquecer a senha, tem uma pergunta. Aí tem lá, o nome da mãe, o nome do meu primeiro animal de estimação, questões muito, muito particulares. Se a pessoa for muito sincera, ela vai fazer uma senha com o nome da mãe, porque quando ela esquecer, ela vai colocar qual que é a frase de recuperação, o nome da mãe. Tá bom, pronto. Aquela plataforma já pegou a informação dela, já sabe que é a mãe. Né? Já pegou aqui, ó, Francis coloca que demonstrar a fragilidade do software que não tem política de senhas seguras ou de substituição. Security Password Generator. Eu acho que é isso aí, mas eu vou confirmar. Foi até o pessoal do XP Legal Hackers que mostrou, eu conheci esse site com eles. Mas eu acho que é esse mesmo. Mas eu confirmo. Eu vi, porque Francis é multifacetário. Ele é advogado, ele é contador, ele é de TI, ele também é médico, enfermeiro. Deve ser, então tá certo. Então deve ser. Perguntaram, né? Você acha a Telegram mais seguro que o WhatsApp? Olha, o Telegram O Telegram é mais seguro que o WhatsApp, porque ele tem menos portas de acesso, vamos dizer assim. Né? Mas, de qualquer forma, dependendo do uso, o Telegram também é uma porta, um portão para vazamento de dados. Também é. Porque aí entra o double check, colocar senha no celular para acessar o. É assim, ó, você coloca senha de bloqueio no celular, aí você coloca senha de bloqueio no WhatsApp ou no Telegram, né? Que daí só acessa com digital ou só acessa com reconhecimento facial, enfim, são formas de ir aumentando esses obstáculos para acesso. Mas de qualquer forma, se o seu celular não tiver um antivírus, se o seu celular não tiver as ferramentas de proteção também, porque isso também é uma questão que a NPD vai perguntar. Você tinha isso? Ou, o que é interessante, tá, Nádia, que até eu fiz um bate-papo com uma advogada criminalista sobre direito digital, mais crimes digitais. Se por exemplo, o antivírus não for original, não é uma justificativa.
Você fala assim, não, eu tenho antivírus, mas ele não é original. Então não É é. o piratão. Não é uma justificativa perante as autoridades, sabe? De proteção. Então precisa estar atualizado, precisa ser original, estar atualizado. Então, todo esse cenário, né? De novo, poxa, eu tenho um celular para tudo, pessoal e profissional. Separe isso. Porque e isso foi até uma questão que um cliente me trouxe. Poxa, meus funcionários, eles têm um celular corporativo e têm um notebook corporativo. Mas alguns deles não têm notebook em casa, não tem um pessoal. Então tá tudo no corporativo. O pessoal tá no corporativo. Hum, E pega condução, pega transporte para ir trabalhar. Se perde, é muito fácil de alguém acessar aquilo, aquelas informações. Muito, muito, muito fácil. As pessoas falam, depois que você deleta, não dá para recuperar. Mentira, dá para recuperar. Dá para recuperar fácil. uma vez que cai na rede é peixe. É o que eu É, digo para meus alunos. Caiu na é, rede, desiste. Você não apaga nunca mais. É só saber procurar. é. Não, e dá. Não tem isso de deletou. É que nem até essas mensagens, né, do WhatsApp, que você apagar para todos. Não, está em algum lugar, gente. Pode ter certeza. Está em algum lugar. Não sumiu do mundo. Ele está em algum lugar e dá para ser recuperado. E é recuperado. A única vez que eu não consegui recuperar uma informação foi quando partiu o HD. Ele estava só no HD e o HD partiu mesmo, assim, ó, dividiu em dois. Aí já é. Aí já era. É porque senão. Mas assim, ainda assim, né? Aí a gente voltando para nossa realidade. Ainda assim, existem formas, né, de você colocar um sistema no seu escritório, enfim, que quando isso acontecer, por exemplo, perdeu ou foi furtado ou foi roubado o computador do O computador. corporativo, né? Tem como colocar mecanismos de que assim, o acesso à rede, né, daquele computador remotamente é cortado. Dá para cortar o acesso. Então, quem entrar naquele computador, roubou, abriu o computador, deixou eu entrar nessa nuvem aqui, porque já tá, que também é outro crime colocar senhas, né? Lembrar da senha, isso também é outro crime. Então, assim, se Deixa eu ser ocupada. isso é um crime, é um crime. Acho que de todos isso traz muito transtorno. Porque se perde um computador corporativo, quem pega, abre lindamente, a senha tá lá bonitinha, acessa tudo. Acessa tudo. Acessa tudo. E tem ferramentas hoje em dia, mecanismos hoje em dia, que se isso acontecer, poxa, olha, relata que perdeu ou relata que foi assaltado, roubado, e o pessoal do TI, porque o TI, gente, precisa trabalhar junto, é uma colaboração assim que não dá para desprender o TI com o jurídico na LGPD, precisa trabalhar junto. O TI vai acessar ali o servidor, acessar ali a ferramenta e bloquear o acesso. Então, ele consegue fazer isso remotamente. Né? A Microsoft tem muitos mecanismos de privacidade, né? Muito mais do que o Google. A Microsoft, ela está assim disparada na frente de mecanismos e ferramentas de preservação de privacidade e proteção de dados. Aproveitando, Francis até fala aqui uma coisa, ele fala da Internet Security, outra coisa, ele fala que a questão não é nem o preço, as ferramentas em tudo, que eu acho que isso é a questão da cultura mesmo, as pessoas não estão prontas para isso. É É uma cultural. questão de cultura da informação. É a cultura da proteção, eu falo. É a cultura da proteção, porque as pessoas ainda não. Aproveitando isso, eu quero fazer um exercício, né? Aproveitando isso da cultura. Quem de vocês, técnicas de treinamento, gente, quem de vocês, alguma vez na vida, qualquer situação, já se sentiu de alguma forma exposto? Poxa, tava Observado. dormindo. Oi? Observado. Observado ou exposto, assim, que sentiu
sabe, a privacidade violada, a intimidade violada. Tava no quarto, alguém entrou sem bater, ou, sabe, alguém pegou alguma coisa que era sua sem pedir, ou mexeu no seu celular sem pedir, né? Quem nunca, né, na verdade? Quem nunca, né? Ou assim, poxa, mexer na minha... Quem pegou minha blusa? Quem pegou meu Quem, sapato? quem comeu meu chocolate? Quem comeu meu chocolate que eu deixei aqui na geladeira? Sabe? E assim, é esse sentimento que a gente precisa assumir que o outro também sente. Porque nada mais a LGPD nada mais é uma lei que está tentando forçadamente agora trazer essa cultura de, gente, existe uma barreira que está sendo violada. Pensa você, quando comer o seu chocolate, que barreira violaram isso? Né? Qual foi o limite? Ultrapassou esse limite. Poxa, era até aqui, gente. O chocolate era meu. Quem pegou não me avisou. Talvez a gente quisesse que fosse consultada. Poxa, posso pegar um pedaço? Posso pegar seu chocolate? Né? Ou talvez nem quisesse que perguntasse. Olha, tá certo, isso é meu, isso é uma coisa minha, esse chocolate é meu. Eu não quero nem que você mexa, eu não quero nem que você saiba que ele existe. Né? É essa ideia que a gente tem que ter. Né? Trazer isso para nossa realidade. E o que isso. Como que a gente se sente quando isso acontece? Putz, comer um chocolate, um sentimento de violado, sabe? Um sentimento de desprezado, um sentimento de que, poxa, não me respeitaram, o chocolate era meu, pegaram, sabe? Quantas vezes isso pode ter acontecido no nosso dia a dia e a gente precisa trazer isso para a realidade dos dados, porque é a mesma coisa. Quantos dados estão tendo acesso, quantos dados seus as pessoas estão tendo acesso sobre você e estão assim, ó, pegando sem nem você saber, sem nem te perguntar, né? É a questão dos É o cookies. mesmo. É a questão dos cookies no site, sabe? As pessoas estão pegando o chocolate da geladeira, estão comendo e não estão nem te avisando. Depois você vai descobrir, caramba, cadê meu chocolate? Né? Então, assim, é bem isso. E eu acho que a LGPD, ela veio com esse intuito mesmo, de falar assim, gente, tá bom, você não quer pensar no outro, mas pense em você. Como seria para você? Que sentimento é esse? Então, a LGPD, ela quer gerar empatia, ela quer gerar conexão nas pessoas, sabe? Fala assim, poxa, eu me sinto invadida nessa situação, né? Ter um sentimento comum com o outro, porque o outro também passa por isso. E quem sou eu para invadir essa barreira que eu também não quero que invada, né? Quem sou eu para abrir a geladeira? Eu não, dos treinamentos, Nádia, eu fiz essa pergunta, né? E o CEO falou assim: nossa, quando minha mãe vai em casa e arruma a geladeira, cúmulo, acho uma invasão, porque ela não me pergunta o que eu quero, se eu quero que ela arrume. Foi assim o ápice do treinamento, foi a mãe dele arrumar a geladeira dele. Exatamente isso. E eu falei, como você se sente? Ele falou assim, eu me sinto invadida, eu acho que assim, minha intimidade, porque é minha geladeira, são minhas coisas, a geladeira é um ponto fraco para ele. E eu falei assim, e se for seus dados? Falou, meu Deus do céu. Eu falei, pensa que quando sua mãe abre ali a porta da geladeira, tem o CPF, tem um nome, tem um endereço, e ela vai pegar um, coloca em outro lugar, leva um embora, come o outro, e você joga fora, Vende, vende, transfere você para nem o. sabe. E aí, assim, o que a LGPD fala? Poxa, tem gente que gostaria de ser comunicado. Fala, posso pegar um pedacinho? Posso mexer, trocar aqui o seu Danone no lugar do seu leite, sei lá, posso fazer isso? Ou posso pegar e dar para alguém? Né? É legítimo a gente querer que seja é, comunicado em relação a isso, seja, sabe, que nos questione, que nos pergunte, posso ou não posso? E da mesma forma que a gente quer isso, o outro também vai querer. Porque é intimidade. Assim, o dano moral, o sentimento, né, do dano moral é muito particular, sim. Mas o respeito em questionar, posso pegar seu nome e usar para fazer uma pesquisa?
Posso pegar sua data de nascimento e fazer um levantamento dos meus, sei lá, seguidores, né? Por exemplo, posso fazer isso? Ser perguntado. Que antes da legislação, isso estava, né, assim, de qualquer jeito. Como ainda tem muita gente que não está nesse universo da cultura, da privacidade, isso ainda acontece bastante. A diferença agora é que existe uma ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para fiscalizar isso. Os tribunais daquele jeito, mas estão olhando para isso, né? Porque também tem se fazer um exercício aí com quem compõe os tribunais, os juízes e tal, desse mapa de empatia, né, com a informação do outro. Enfim, eu acho que esse é todo o cenário que a gente está hoje e que não tem como fugir. E não é assim, são grandes empresas, eu sou pequeno, não preciso. Não, assim, pessoa física, tá? Eu preciso preservar o dado do outro, né? Eu preciso tanto, assim, entre eu e a Nádia, Alice, né, pra gente fazer a live hoje, a gente falou assim, posso divulgar? E você, posso pegar uma foto? Posso falar sobre o seu currículo? Porque são informações, são dados. Não dados. tudo isso. Pode falar. Você me lembrou outro dia, você faz parte, a gente normalmente faz parte de muito grupo, né? Aí tem um grupo de um condomínio, que é do condomínio do meu pai. Meu pai não quer participar do grupo e me colocou lá como procuradora dele. E outro dia o síndico pegou e colocou assim, nós estamos recebendo um novo proprietário. Aí colocou nome, CPF, RG, telefone, e-mail, os dados da mãe e do pai. No grupo geral. Aí eu falei assim, preste atenção que isso aqui é um passivo para o condomínio. Porque depois o cidadão pode processar o condomínio com base... mas são informações necessárias. Não é necessário estar aqui no grupo. São necessárias para transferência lá no cartório, mas não aqui no grupo. Isso é uma dificuldade, Nádia. Eu vejo isso acontecer bastante. Eu tive um caso também de condomínio, tá? E é exatamente isso. É uma informação necessária. Não é. Qual foi o meu caso? E, assim, é muito parecido. Me procuraram falando assim, né? Um morador estava questionando uma decisão do condomínio e notificou. Só que é um morador que não é muito bem quisto ali pelo condomínio. O que fizeram no grupo do condomínio? Mandar a notificação. Falei, peraí, com o nome do morador. Com o nome, com a unidade, com tudo. Eu falei, as pessoas precisam saber. As pessoas precisam e podem, se quiserem, se questionarem, saber o teor da notificação. Quem mandou, não precisa. Mas como que elas vão se portar diante do morador? Não importa, elas precisam, o direito delas é dar informação, é o teor da notificação, para saber o que está sendo questionado, principalmente a gestão, para saber o que está sendo questionado. Quem questionou, quem precisa saber é o síndico. São as pessoas extremamente necessárias. E o jurídico, no máximo. No máximo. E isso é outro cuidado, porque ele fala assim, não, mas é uma informação necessária. Saber o nome do morador não é. Muito menos CPF. CPF, RG? Muito menos, né? Muito menos. Pra quê? Ele talvez, o síndico talvez, ok, porque ele precisa ter uma base de dados, ele tá ali junto com a administradora, com a gestora, enfim. Mas os demais, jogar no grupão aí, não, isso é um compartilhamento indevido. E isso precisa ser olhado com os olhos dessa nova cultura. Peraí, né? E é muito difícil, Nádia. Eu também eu dou consultoria também de implantação da LGPD para médicos, para profissionais da saúde. Então, eu atendo muito consultório, eu atendo escritórios de OPME, de distribuidor tal. E uma dúvida que sempre aparece, não, mas eu preciso saber o nome do paciente, um distribuidor de OPME.
Para quê? O PME são órteses, próteses e materiais especiais, né? Ele é distribuidor, ele não é médico, ele não é o paciente, ele não é a operadora de saúde. Para quê? Para eu cadastrar no meu sistema, eu preciso saber. Não, peraí. Você não precisa saber do nome. Você precisa ter uma referência para você vincular aquele, sei lá, aquele implante para aquele pedido. Mas você não Ah, precisa saber o nome, o peso, idade. Você não precisa saber disso. Ah, não, mas é que no CPF, sistema RG, pede. sexo. E isso a gente ouve muito, né? Ah, qual que é o seu CPF? Para quê? Para eu abrir o sistema. Uma vez comigo aconteceu, farmácia é campeã nisso, né? Qual que é o seu CPF? Farmácia é. Farmácia de lavada, né? Campeã. Qual que é o seu CPF? Eu falei assim, porque eu sou, né, eu atuo no direito digital, com LGPD, eu não tenho vergonha de questionar. E eu acho que isso também é uma coisa que a LGPD precisa, né, e colocar na cabeça das pessoas. Não tenha vergonha, é um direito seu preservar seus dados, né? A farmácia me perguntou, qual que é o seu CPF? Eu falei, para que você precisa do meu CPF? Para eu abrir o sistema. Eu falei assim, não, eu não quero fornecer meu CPF, obrigado. Não, mas se eu não tiver seu CPF, não abrir o sistema, eu não consigo passar a compra. Eu falei, tem certeza? Ela, peraí, deixa eu ver. Passou. Uma vez me pediram para. Eu perguntei para quê, ela falou assim: para troca, para emissão da nota fiscal e a troca. Faz o seguinte: emite a nota fiscal sem CPF e se eu precisar trocar, aí eu venho discutir com você. Mas emite sem CPF. Agora, isso é importante, essa questão da informação, voltando para a advocacia, porque às vezes eu já vi muito advogado, eu conheço muito advogado, até por dar aula, eu conheço muito advogado recém-formado, que fala assim: professora, eu prefiro pedir mais do que ficar pedindo toda hora para o cliente a informação. Porque se eu peço só aquilo que eu acho que é necessário, depois eu posso voltar e pedir e ele vai achar que eu sou um péssimo profissional. Então eu já peço logo tudo. Eu acho que isso também é, né? Assim, você se colocar, se expor desnecessariamente. Porque quanto mais dados você tem, mais dados você vai ter que tratar. Exatamente. E o tratamento, né, para quem está começando, eu vi que tem gente que está começando na LGPD, o tratamento de dados é assim, tá bom, eu tô com um montinho aqui, ó, tô com um pacotinho cheio de dados. O que eu vou fazer com isso? Onde eu vou colocar? Com quem eu vou compartilhar? Eu vou mostrar para quem? Isso é tratar o dado, né? É falar assim, não, eu preciso desse dado, não preciso, então eu vou jogar fora, mas como que eu jogo? Como que eu descarto? Né? Isso é tratar, é passar por esses procedimentos também cuidadosos com a informação. Eu receber o dado estritamente necessário, ser claro com o meu cliente, falar assim, eu preciso do seu nome, porque eu preciso colocar seu nome na petição. Eu preciso do seu documento de identidade, porque é uma exigência do Código de Processo Civil. Eu preciso mostrar quem é você, sabe? E assim, justificar e, além do justificar, tratar com absoluta transparência. E depois de utilizado, acabou o processo, o que eu faço? O que tem muito, né? Joga na pasta de morto. Arquivo morto. Aí joga lá. Arquivo morto. Eternamente. Tem cliente. Ou então joga no HD externo. Joga no HD externo. E fica eternamente. Porque assim, não que você não possa guardar informação dependendo da informação. Por exemplo, previdenciário. Previdenciário tem informações ali, quem lida com previdenciário, que precisa guardar por 30 anos. Tributário, tem informações ali que você guarda por 5, 6, né, para ser conservador. Mas mais do que isso, para quê? Não precisa. Tem um outro cliente meu, que a gente está num processo também de adequação da LGPD, e eu conversando, eu faço entrevistas com as pessoas, com os colaboradores, para entender como que o dado entra, como que o dado chega para aquela pessoa, o que ele faz com aquele dado. É o mapeamento que a gente faz, né? Para entender como que o dado está transitando dentro da empresa. E eu conversando com essa pessoa, ela falou assim... Aí eu perguntei, quais pastas você tem acesso dentro do sistema? Ela falou assim, todas. Tem até uma pasta aqui, deixa eu ver. Pasta de 10 anos, aí que ela descobre. E tá lá, 10 anos atrás, e outra, e assim,
que tem nessa pasta? Base de dados do cliente dela. Não é nem dela. Base de dados do terceiro. Nossa, olha o tamanho da proporção que isso dá. E assim, parece muito difícil, muito burocrático. Inicialmente, eu sempre faço esse comparativo, né? Inicialmente, para a gente olhar com esse carinho para os dados e arrumar a casa, né? Onde, em que quarto, em que cômodo, em que gavetinha coloca cada informação para poder colocar o obstáculo, né, necessário ali. Demanda, sim, um trabalho inicial, demanda, sim, um tempo, sim, é trabalhoso, sim. Às vezes a gente pensa que vai levar 5, 6 meses e leva-se 9, 12 meses, porque o volume de dados de informações é muito grande dentro, que transitam dentro da empresa. Quem tem acesso também, muita gente tem acesso, então até alinhar todo mundo. Mas depois disso estabelecido, aí é seguir os procedimentos. Então isso acaba também se transformando numa nova cultura interna da empresa ou do escritório. No começo, é que nem aprender a dirigir. Você sabe essa comparação? É que nem aprender a dirigir. Vai aprender a dirigir, cara, são as quatro etapas do desenvolvimento de uma competência, né? Vai aprender a dirigir, a primeira etapa é a incompetência inconsciente. Porra, quando eu tinha 5 anos, eu nem sabia o que era dirigir, isso nem passava pela minha cabeça. Eu sou incompetente e nem sabia. Então é incompetência inconsciente. Nem sei que eu não sei. Depois, com 17 Até que anos. nada fez. Então, com 16, 17 anos, começo a ver, poxa, eu acho que eu quero tirar carta, mas eu não sei dirigir. Então, eu começo a ter a incompetência consciente. Eu sei que não sei. Aí eu sei que nada sei, né? Só sei que nada sei. É o segundo estágio. O terceiro estágio, assim, tô aprendendo, tô aqui no CFC, tô aprendendo aqui a dirigir. Só que eu ainda tenho que pensar muito, eu ainda tenho que pensar em como passar marcha, como aperta a embreagem, o acelerador, tira um, acelera outro, o que eu faço? Eu tô pensando muito. Então, eu conscientemente, eu sei que eu sou incompetente, que é o terceiro estágio. É a incompetência consciente, né? E aí, depois de tudo isso, eu agora dirijo que nem olho, nem presta atenção mais, né? Vai que vai no pulo, assim. Vai indo. Que nem Pisa no freio, no acelerador e vai junto. Massa marcha e... Vai que vai. Por quê? É a competência inconsciente. Desculpa, acho que eu falei incompetência, né? É a competência consciente. Eu sei que eu estou me tornando competente e depois se torna a competência inconsciente. Eu faço, eu dirijo, que vai. Eu sou competente já naquilo. Então, aquilo já se tornou uma competência minha. Já desenvolvi aquilo, já sei dirigir. E eu não preciso ficar pensando e olhar no retrovisor e ficar na faixa e dar seta e ligar. Não preciso mais disso, já é natural. É a mesma coisa quando a gente passa para a adequação de uma LGPD. Pensar nisso inicialmente vai demandar muito esforço. Primeiro, a gente nem sabia que isso estava acontecendo, né? Que é a incompetência inconsciente. Depois a gente fala, nossa, tudo isso e eu não faço nada disso. A gente começa a saber, a entender o que a gente não está adequado. E o primeiro passo é a gente falar assim, nossa, é muita coisa, eu preciso aprender. Eu preciso passar a marcha, eu preciso acelerar enquanto eu tiro o pé da embreagem, eu preciso fazer tudo isso ao mesmo tempo. Meu Deus, que difícil. Mas eu vou praticando, então a gente vai implantando os procedimentos, isso vai se tornando natural até que vira uma rotina, até que vira uma competência, até que eu sei naturalmente lidar com as informações e com os dados que transitam. Então, essa a dificuldade é inicial, mas depois vai que vai. É trabalhoso? No começo é bem trabalhoso. É trabalhoso, sim. E para as duas pontas, tanto para o nosso lado, né, Nádia, como consultoras na área, tanto para o cliente, também é trabalhoso para ele, porque eu preciso dele me passando essas informações. E aí, a gente pode até, né, voltando, que dados eu preciso?
Jane tá perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada assim, Jane. Ela provavelmente no Instagram da Rejane, porque foi ela que puxou. Eu espero que vai ficar gravado, porque eu, sinceramente, não vi noção ainda Não, mas no você final. já fez alguma live aqui no Instagram? Não. Mas eu não me lembro. É Eu no final. no final, né? Cuidado no fim, você leia tudo. Tá? É No fim, você lê tudo, porque no fim aparece a opção de gravar ou não. Aí, às vezes, não, vai fica no botão errado. não seja igual. Até aproveitando, né, Nádia? A gente vai no final, quem ficar no final aqui, a gente vai dar um presentinho. Vai ter uma surpresa. Vai ter uma Vai ter um surpresa, presente para quem estiver aqui. um presente. Mas voltando, né? Aí quando a gente faz isso, tá nesse trato com o cliente, no caso, pensa só, no caso de uma consultoria para adequação da LGPD, do que eu preciso saber? Eu preciso saber de todos os dados e informações que transitam. Mas nem por isso eu faço isso de uma forma sem qualquer segurança, né? Quais maneiras que eu tenho para fazer? Poxa, que nem a nuvem, eu peço para subirem em nuvem. Ah, vou mandar por e-mail, porque para mim por e-mail é mais fácil. Tá bom, como que está seu e-mail? Tanto que antes de eu receber todas as informações do cliente, eu faço um mapeamento. Que daí eu sei as vulnerabilidades dele, para ele poder depois me alimentar com todos os contratos dele, com todos os documentos jurídicos dele, com tudo isso. Que daí nesses documentos não tem informações de outras pessoas também, né? E uma dúvida, olha que engraçado, né? Que as pessoas se preocupam muito, que eu mando alguns formulários e pergunto, né? Tem contato com dados pessoais? Tenho o quê? CPE, CNPJ. CNPJ não é dado pessoal. Dado pessoal. O que mais? As pessoas se preocupam muito, mas elas esquecem de falar assim, contrato social. Não é o CNPJ, mas o contrato social que tem os dados do sócio, tem os dados do administrador. Ali sim. Ali eu tenho informações de dados pessoais. Nem se você falou, foi engraçado, porque eu, outro dia, conversando com um aluno meu, falou, professora, eu queria adequar a minha atividade à LGPD. Eu falei, ótimo, mas você já mapeou os dados e tal? Não, professora, mas a gente não lida com dados, não. Eu falei, você não trabalha com advocacia? Trabalho. Era previdenciário. Você não é previdenciário? Não. Sim. Eu falei, como assim você não lida com dado pessoal? Não, só os padrões, só o básico. Eu falei, mas o básico é dado pessoal, criatura. O dado, nome, CPF, RG, NIS, é dado pessoal. É só Ai, mesmo, eu não tinha me tocado. Mas por isso que antes, eu acho muito importante, até a gente ter esse tipo de conversa, que foi o que eu falei, né? Tem gente que ainda não está imerso nisso e não percebe. Quando a gente começa a falar sobre isso, que as pessoas começam a se dar conta, nossa, sabe? Nossa. Porque, E aí, quando você fala de dado sensível, aí você fala assim, aí é pior, né? Porque aí você fala dado pessoal. Aí o povo fala assim, aí, ó, você diz que é desconfortável cognitiva. Você fala assim, e dados sensíveis, vem cá, você tem qual? Ah, não, nenhum. Eu falei, sim, você não sabe a religião, estado? Não, não, não. Aí uma vez eu fui no cliente e eu falei, você tem essa. Abre o sistema aí pra mim. Aí ele olhou pra dona e falou, pode abrir. Quando chegou lá, abriu o sistema, tava lá sexo, a opção sexual, cor, faixa etária. Eu falei, meu cidadão, aqui, ó, tá aqui o que você. Aqui, ó. E às vezes já tá no. Você vai igual aquele cara aí, ó. Às vezes já tá no formulário pronto, né? Aí você pergunta, para que você precisa dessa informação? Para alimentar o sistema. É tão lindo isso. Mas assim, e até aproveitando isso, né, Nádia? Então, por quê? Porque o sistema pede. Porque o sistema pede. Mas isso também, e realmente, tem sistemas que travam e pedem. Mas isso também, aí, de novo, entra a parceria com o TI. Isso também você pode chegar a TI seguinte, né? Nesse meu sistema aqui, não trave essa coluna, porque eu não preciso da religião do meu cliente. Então, deixa ela aberta. Formulários, né? Tem muita gente também que faz aqueles Google Form Docs. Não, Google Forms. Google Forms. E coloca tudo como obrigatório. Tudo como obrigatório. Sim.
Eu tive um caso, um cliente ia contratar uma fotógrafa. E ela mandou um Google Forms para ele, tudo como obrigatório. O que que perguntava? Tudo. Cara, você vai tirar foto, você não precisa saber onde eu moro. A menos que vai tirar foto dentro da minha casa. Não, Mas se você não vem tirar foto da minha casa, não. e assim, sabe, muita. E as pessoas não, quando não sabem, né, da delicadeza de fornecer esse dado, fornece. E aí a gente volta naquele exercício que eu fiz antes. Vão pegar seu chocolate. Vão comer seu chocolate. Cuidado! Você não quer que coma seu chocolate, então, né, se preserve. Porque, e aí é interessante, né, a gente falar disso, Nádia, o que que é o dado pessoal, né? Que tem gente que fala CNPJ. CNPJ não é um dado pessoal, gente. Não é. A LGPD não quer nem saber do número de CNPJ. Isso não entra, isso não é um dado pessoal. O que é um dado pessoal? É tudo aquilo que se refere a uma pessoa, e aí entra, né, os jurídicos. Uma pessoa identificada ou identificável. O que seria uma informação que se refere a uma pessoa identificada? E aí a gente já encontra, né, pessoa, ser humano, CNPJ, né, não entra. Pessoa, identificada. O que é identificada? Poxa, o nome já me identifica de cara. Sim. Meu número de CPF já me identifica de cara. Meu RG já me identifica. Ou se a gente vai no identificável, assim, são informações que, de alguma forma, se elas estiverem em conjunto, conseguem chegar a mim. Por exemplo, a pessoa, eu fiz o check-in em algum lugar, disse onde eu tô, disse que horas eu tô, então eu tenho dados de localização, tenho o meu trajeto do Waze. Gente, trajeto do Waze também identifica uma pessoa. Se em conjunto com outros dados, me permite chegar até mim. Se eu pego a informação do Waze, ela saiu desse lugar para esse lugar. Fiz o check-in. Passei o cartão em tal lugar. Tudo isso em conjunto vai falar, é a Regiane. Pronto, descobri. É a Regiane. Isso torna a pessoa identificável. Então, isso é um dado pessoal. Aí que entra, né, Nádia? Tá bom. E existem os sensíveis. Que são os sensíveis? É quando a LGPD fala assim, olha, dado pessoal importante mas esse aqui é muito mais. Por quê? Porque pode trazer algum ato discriminatório ou vexatório para o titular do dado, para quem detém aquele dado. E aí traz danos muito mais profundos, que seria, né, biometria. O condomínio, né, Nádia? O condomínio tem toda a relação. Sim. Condomínios que tem a biometria. Só tem a biometria. Isso é um dado sensível. É mais do que pessoal, é pessoal sensível. Porque é único, né? E pela biometria eu consigo permitir ou não acesso. Então eu consigo manipular de alguma forma, posso trazer algum desconforto. Religião, né? Não, mas isso, como eu lido com a área da saúde também, prontuário médico. Eu já ouvi muito. Eu preciso saber a religião da pessoa. Por quê? Para saber se aceita a transfusão. Você não precisa saber a religião da pessoa. Você precisa fazer a seguinte pergunta: aceita a transfusão de sangue? Não importa a religião. A religião pode ser discriminatória depois. Pode ser vexatória depois. Prontuário. Nossa, prontuário. Tem prontuário digital, Cissa. É delicadíssimo, porque a gente também entra na esfera de quem tem acesso a essas informações. Porque a LGPD... Eu trabalhei com uma clínica. Oi? Trabalhei com uma clínica que trocava o médico e eles não fechavam o sistema e faziam o logoff de novo. Na verdade, os médicos não tinham senha pessoal. Era alguém que os computadores dos médicos eram abertos. Então, ficava ali tudo na rede, tudo aberto. Prontuário todo médico. E a gente teve até uma pergunta, que eu fiz uma caixinha de perguntas ontem, né? Para ver se tinha dúvidas para falar aqui na live. E mandaram uma pergunta. Olha, eu recebo os dados dos meus clientes por e-mail. Meu sócio tem acesso, que é o mesmo e-mail, aqueles e-mails padrão, sabe? Contato, @.
Meu sócio também tem acesso, mas nem todos os meus clientes são clientes dele. Então, por que ele tem acesso? Ele precisa Por que não saber. faz dois? Contato um e contato dois, né? Mas, entendeu? Isso também é um elemento que a gente precisa considerar quando a gente está lidando com os dados dos clientes. Chega no seu escritório um cliente, quem precisa ter acesso. E isso já tem condenações, e as condenações são bem altas. Isso que você falou, Nádia, tem condenação, e é facinho condenar, e já tem condenação de hospital, que o funcionário da recepção, o recepcionista, tinha acesso ao sistema completo. O rapaz da recepção, ele não precisa saber qual é a condição de saúde do paciente que está entrando. A condição de saúde. Ele mal precisa saber quem é o paciente e para onde que médico vai. Para onde o que vai fazer, o que vai tratar e não precisa. Não precisa. Assim, qual que é o peso? Isso não são informações. E se teve acesso a isso, e tem condenações já disso, tá? Isso é condenação alta. E essa foi em Portugal. E a GDPR, que é a LGPD lá da Europa, é muito mais severa. Porque lá também, né, a multa é em euro. Então é bem pesado. Inclusive, agora em janeiro saiu uma lei acho que é 14.289, depois eu confirmo. Saiu uma lei especialmente para o setor da saúde. E essa lei, a LGPD, ela prevê multa de até 50 milhões de reais por infração. 50 milhões de reais, isso quebra uma empresa. Então, cuidado com a LGPD. É isso. Essa lei dobra a multa. Quando é a área da saúde, quando é por profissionais da saúde. Então, quando é do setor da saúde, por profissionais da área da saúde, que isso acontece, esse descumprimento da LGPD pode ser a 100 milhões de reais a multa. 100 milhões de reais a multa, quando são por profissionais da área da saúde. Tamanho é o cuidado que tem que ter com os dados sensíveis, porque são os profissionais que mais têm acesso a dados sensíveis, né? Os profissionais da saúde. Mas mais que advogado, né? Então, mas é isso que eu ia falar. Pensa só, num caso que tem uma perícia, numa tutela, numa curatela, enfim, que precisa fazer uma interdição, até mesmo o previdenciário precisa passar por perícia, né, para pegar benefício. Ali são informações. Não, ou mesmo você não advogando aí, se Cisa está falando banco. Mas você vai advogar no caso desse LGPD, por exemplo, que você vai dizer vazou tal dado, tal dado, tal dado, tal dado, tal dado, tal dado, tal informação. Você vai precisar dessas informações até para montar a petição. Como então advogado, você tem acesso a elas. Como advogado, né? E assim, o advogado vai ter contato e acesso a esses dados e faz como? Precisa ter os mecanismos as ferramentas de proteção. Aí você vai advogar aqui na Bahia, a gente tem muito problema com o terreiro de candomblé, com preconceito, esse tipo de processo. Você vai advogar para uma pessoa que sofreu um preconceito por raça, por religião, você vai ter acesso a essas informações, é óbvio que você vai ter acesso. E aí, tanto quanto o médico, para a gente ficar falando, tem que olhar para a gente também, tem que olhar para a nossa profissão e ver quanto de dado pessoal e dado sensível a gente trata, às vezes, banal, que você senta na mesa do bar e fala, eu tive um processo hoje sobre isso, sobre aquele terreiro ali que está naquela rua ali, naquela esquina. Né? E conta mesmo. No Brasil todo, o Gênesis falando. No Brasil, E você conta mesmo, você senta ali e fala, foi lá no meu escritório e fulano, quem é fulano? Fulano mora ali naquela travessa ali, naquela rua, no prédio aquele. Pronto, né? Aí se torna identificável, né? São informações que você já sabe quem é. Pronto, você descobre quem é. Sim. Teve um processo que a Globo foi condenada. Por quê? Porque ela fez isso na pandemia, já tinha LGPD. E a Globo foi condenada porque ela fez uma reportagem sobre a Covid, sobre um senhor que faleceu em razão da Covid. E por ter mostrado esse senhor, olha só, e foi condenado pela LGPD,
por ter mostrado esse senhor na reportagem e que ele faleceu em virtude da Covid e tal, tal, tal. Era uma cidade pequena. As pessoas da cidade identificaram quem era, identificaram quem eram os familiares e começaram a evitar os familiares. Então, eles se sentiram, assim, com a privacidade deles violada, porque as pessoas já não... E também sentiram um dano moral muito grande, porque pela condição de saúde do senhor, né? Olha isso, a condição de saúde do senhor, que faleceu em razão da Covid. Condição de saúde é o quê? É um dado pessoal sensível. Faleceu em razão da Covid, as pessoas chegaram nos familiares e aí já deduziram, então estão infectados também, então todo mundo, a família toda. Então, deduzir da família toda, começaram a evitar a família, aí no processo até fala, olha, as pessoas atravessavam a rua, a gente se sentiu muito incomodado com isso. Isso afetou muito, intimamente, a gente, e a Globo foi condenada, porque ela não poderia ter mostrado. Qual foi a justificativa? Direito à informação. Ok, mas tampa o rosto, não dá o nome. A informação é uma coisa. Podia informar de outra forma? Podia informar de outra. E aí a pergunta, né? O que você fez para evitar isso? Nada, absolutamente nada. Foi lá, filmou e divulgou. Podia ter borrado, mudado voz, sabe? Aquele que faz, né? Muda a voz, não dá o nome, só dá uma referência. Não precisa. A informação era qual? Tem gente morrendo por Covid. Ok. Olha, está aqui mais um caso. Ok, não precisa do nome. E isso gerou um dano moral para os familiares. Porque por conta disso, os familiares se sentiram prejudicados. Tanto que aí ninguém na cidade queria contato com eles, enfim. Olha que delicado isso, né? Olha que delicado. E a gente, como advogado, a gente tem acesso. O advogado desse caso teve acesso a essa informação. Teve acesso. E tá faz tudo. O quê? E faz como? Como que ele lida? E aí entra como que ele trata dessa informação, né? Acabou o processo, o que ele vai fazer? Guardar ou jogar no morto eternamente? Não. Guarda pelo prazo de rescisória, sabe? Guarda pelo prazo de Código Civil. Mas só, depois descarta isso. E como descarta? Joga na lixeira? Não. A lixeira... Sabe o que eu lembrei agora? Pessoal, uma vez eu perguntei eu era estagiária ainda, ela falou, descarta. Eu falei, como descarta? Ah, não, você dobra e usa de rascunho. Vai dizer, aqui ó, pessoal, aqui, vai dizer que você nunca usou o verso do currículo ou de um contrato. A nota fiscal, o verso da nota fiscal que você recebe da Amazon, que tem lá o teu CPF, o CPF de alguém, você dobra e usa o verso de rascunho. Né? Quem não usa rascunho? Fez aqueles bloquinhos, só de rascunho, né? Bloquinho, né? Ainda grampeia. Nessa clínica que deixava tudo aberto, eles recebiam muito currículo. Uhum. E eles usavam os currículos, eles faziam um bloquinho com os currículos que eles recebiam de enfermeira, pessoal de assistente técnico, e deixava na recepção o bloquinho para fazer ali para rascunho, para as meninas que telefonistas estavam aceitando, anotavam a qualquer tempo, entendeu? Olha aqui, todo tempo que mandava para a gráfica para fazer blocos, você ainda compartilhava, né? Você ainda compartilhava. Colocava no espiralzinho, né? Mas você sabe que hoje não mais, que o processo é digital. Mas na época do processo físico, você imprimia às vezes várias cópias, as cópias saíam borrada, quando a tinta da impressora estava acabando, então saía borrada, reimprime tudo de novo. Faz o que com aquele bocado de petição que não vai jogar no lixo, um monte de catata, não, faz bloquinho. Quando ia tirava foto do processo, imprimia as fotos, bom, imprimi, já vi, faz o quê? Vira e faz rascunho. Bloquinho. Claro, tudo vira rascunho. Mas você sabe que você falou aí, né, que colocavam na recepção os currículos, né, como bloquinho. Teve condenação também. Teve um caso de uma loja, a moça foi e entregou o currículo dela. Eu vi. Você viu? Entregou o currículo dela, vou falar aí para quem não conhece do caso. Entregou o currículo dela. E ok, legal. Deu lá, físico,
2 papelzinhos de currículo, beleza. Um certo dia, ela passando por lá, ela entrou na loja e ela viu, eu não me lembro se era uma bolsa, um sapato, com a etiquetinha de preço. Aí quando ela, era um papelzinho o preço. Quando ela vê atrás, era a foto dela, com o endereço, com o telefone, com tudo. Pegaram, recortaram, né, o currículo. Fizer bloquinho. Recortaram assim, ó, pequenininho, virou pro outro lado, colocou o preço, pregou no produto e tava lá, todo mundo tem acesso. Ela foi atrás, se sentiu também violada e foi condenado. Mas, por quê? Porque você está compartilhando com ele número de pessoas. Quem passa lá, tá vendo o endereço, o assunto, o telefone. Isso é aquele sentimento de poxa, abriu minha geladeira e nem me perguntou se eu queria ou não. Exatamente. Né? É isso. É exatamente isso. Mas é interessante porque a gente não. Enquanto isso não é dito, a gente não se dá conta que isso acontece. Enquanto a gente não fala, e eu acho que esse também, essa oportunidade que a gente tem de fazer essas lives, é mostrar, né, essa realidade, que isso acontece. E a proposta é trazer, né, clareza, iluminação, entendimento, conhecimento para que isso não mais aconteça. Porque assim, tem uma questão. Ah, mas poxa, eu tenho que ficar cuidando do dado do outro. Se você não quiser pensar assim, pensa que você pode ser condenado a 50 milhões por infração. O que é uma infração? Um compartilhamento indevido. Alguém que viu que não deveria ter visto, que não precisaria ter visto. A gente volta para a realidade de escritório. A recepcionista, o recepcionista, o funcionário da recepção, não precisa ter acesso aos autos. E quanta gente manda para a recepcionista para imprimir? Não precisa ter acesso. Ela não é parte, ela não é advogada, ela não precisa ter acesso a algumas informações. E todo e qualquer processo, isso aí sem exceção, tem dados pessoais, gente. Tem dados pessoais. Não existe um processo sem dados pessoais. Por quê? Porque eu preciso qualificar as partes. Pronto. Simples assim. Ah, tá em lugar incerto e não sabido. Ok, mas você traz elementos que tornam a pessoa identificável para poder buscar a pessoa. E todo processo, querendo ou não, vai ter um RG e um CPF. E um comprovante de residência. Tem que ter. É documento básico. É básico, é a qualificação mínima. Então, assim, a gente que lida com isso, a gente precisa tomar essas cautelas. Ah, mas eu sou advogada, eu preciso sempre pegar consentimento do meu cliente, eu preciso sempre pegar isso, que ele saiba para que eu estou usando. Sim. Ele precisa saber. Ele precisa saber para que você está pedindo aquela informação, o que você vai fazer com ela, por quanto tempo você vai ficar com aquela informação, e o que você vai fazer quando você não precisar mais dela. É isso. Isso você pode colocar já num termo de consentimento, você já traz isso, você faz um termo de consentimento esclarecendo tudo isso. Poxa, mas nesse caso em particular eu preciso de um dado adicional, eu preciso do número do PIS, da CTPS, do PIS. Tá bom, relaciona lá, você também precisa disso porque é indispensável para você pedir um benefício. Mas o seu cliente ele precisa saber, e isso é garantido pela LGPD. O acesso a essas informações. O cliente ele tem direito a falar assim, doutor, para que você está usando meu comprovante de endereço? Doutor, para que você precisa do meu CPF? Ele tem direito de fazer essas perguntas. Até porque se for numa via contrária, eu também posso chegar para um médico e falar assim, doutor, para que você quer saber minha religião? Eu também vou ter esse mesmo direito de questionar para que está sendo. E é um direito. E a gente, como advogado, a gente sabe, é um direito. E agora é constitucional, né? Agora é constitucional. Você até falava mais cedo que era equiparado à dignidade, à privacidade, à intimidade e à privacidade, agora é de. Agora desde a 115, né? Foi a 115, não? Eu lembro da PEC
Estou na cabeça Acho que da foi a 115. A essa emenda constitucional. Eu sei que é de início de fevereiro. Tenho quase certeza que é 115. passado, Se não for 115, tá por aí. é. Mas é 2019, 17, 2019, mas enfim, agora é direito constitucional. É mais do É que um direito direito constitucional. infraconstitucional. É direito fundamental. É direito fundamental. Foi elencado no direito fundamental. É Direito fundamental da informação. É. Não, e mais. Aí, ó, 115. França tá me ajudando. É 115 mesmo, tá certo. É 115. E mais do que direito à informação, é direito de preservação, é direito de intimidade, é direito de proteção. Porque assim, a gente já tem esses direitos, né? Direito à proteção, Sim. direito à intimidade. Agora a gente tem isso no ambiente digital. E o que é interessante deixar isso claro, a LGPD não é só para o ambiente digital. Então, é o que a gente estava falando. O rascunho entra na LGPD. O caderno entra na LGPD. Tudo isso entra na LGPD. São dados, independente do formato dele. Só que o que a emenda constitucional trouxe é que também no ambiente virtual estão assegurados esses direitos fundamentais. Aí entra o direito à privacidade de dados pessoais no ambiente virtual, direito à proteção de dados no ambiente virtual, porque hoje a gente tem direito à proteção que também que daí é passado pelo Estado, né? O direito de segurança e tal. Mas agora a gente tem isso para o ambiente virtual, para o ambiente digital. Então, assim, a gente como advogado, a gente sabe disso, a gente sabe da importância disso. É fazer um movimento de aprender a dirigir. É aprender a colocar Sim. isso, né? E trazer isso para nossa realidade. E mais do que uma lei com mais normas, é a nova cultura da proteção de dados, né? Então, quando o seu aluno fala, né? Ah, que dados eu peço tudo, cuidado. Cuidado, porque você pode estar pedindo dados desnecessários. E não precisa nem acontecer alguma coisa, tá? Muita gente associa que o problema é um hacker. Um vazamento. Não, e um hacker, teve uma violação, um hacker pegou, porque é o que mais sai na mídia, né? O hacker entrou na base de dados da Receita, o hacker entrou na base de dados de não sei aonde, o hacker do STJ, hacker. Mas não necessariamente é por um hacker, né? O acesso indevido por um terceiro já é uma violação, já é uma infração. Então, dependendo das consequências... Quer ver um exemplo? Um exemplo que ninguém faz. Nenhum advogado faz. Compartilhamento de modelo. Olha, Jane, sabe, você tem uma peça aí, um modelo assim, para caso de hacker, aproveitando aí hacker que está dentro. Você sabe, tem um caso aí de invasão de rede? Eu tenho sim, tem um modelo aqui de peça. Você me manda, aí manda com completa, né? Manda com dados, com qualificação. Eu acho que eu sou chata há mais tempo em relação a isso do que a maioria, né? A maior vulnerabilidade é interna. É uma grande vulnerabilidade internamente. É uma grandíssima vulnerabilidade interna. Tanto que o mapeamento que a gente faz nesses projetos de adequação, ele tem que passar por entrevistas para entender como que o dado transita, porque é internamente que isso acontece. E é isso aí. É internamente. O inimigo mora ao lado. Mora dentro da casa. Mora dentro de casa. Mora dentro de casa. Não, ao lado de você, ali na mesinha do lado, entendeu? Porque assim, quem tem consultório, escritório, tem uma faxineira, por exemplo. Poxa, eu já vi isso acontecer. Que as pessoas saem, deixam o computador aberto, vai almoçar, não bloqueia, nada tá aberto, e a faxineira aproveita para dar uma limpadinha ali. Opa, né? O que ela tá vendo, né? É como trancar a casa toda e abrir o portão. Pois é. É mais ou menos isso. Então, na nossa realidade, eu acho que você estava falando, o profissional da saúde é o que mais tem. Eu acho que a gente, como advogado, porque a gente tem acesso a dados de tudo quanto é
nicho, de tudo quanto é mercado. Se é no direito médico, você está tendo informações de dados sensíveis, dados pessoais e sensíveis. No previdenciário, você está tendo informações. Qualquer atuação do advogado, você tem dados pessoais. Em qualquer. Não tem como escapar. Qualquer. Fazer uma procuração. Ah, mas minha especialidade é direito empresarial. Minhas procurações são com a empresa. Mas tem o sócio que assina, tem um representante legal ali. Aí eu coloco, preciso ter as informações dele ali para qualificar. Eu tenho acesso. Qualquer que seja a causa, qualquer que seja a ação, a gente tem acesso. O advogado ainda, o universo, né, jurídico ainda não olhou com o olhar que a gente, como advogado, está exigindo dos outros mercados. Dos outros. A gente, como advogado, fala, precisa, né? Mas vou colocar aqui embaixo do A gente manda para os outros assim, você tem que ter, né? Você tem que. Faça você, mas eu. Né? Eu sei que você precisa disso, daquilo outro, legal. Mas. Aqui, ó, a Fran está falando, agora, aproveitando a época da declaração de imposto de renda de pessoa física. Nossa! Né? E hoje em dia, manda pelo WhatsApp o informe de rendimentos. WhatsApp. É tudo pelo WhatsApp, gente. A nota fiscal do médico vai pelo WhatsApp. Vai pelo WhatsApp. Não, o recibo de transmissão da declaração. WhatsApp. Já transmiti seu IR? Tá aqui. Aí você manda tudo no WhatsApp. E isso, pelo menos no judiciário, é informação sigilosa, né? Mais do que protegida, é sigilosa, é confidencial. Tanto que nem todos têm acesso. Você tem acesso aí, o que faz? Descarta. Mas isso já é antigo, né? Porque a informação é sigilosa. Confidencial. Não, e é resguardada por sigilo fiscal, esse tipo de coisa. Uhum. Agora, o contador ou até advogado que faz, né, declaração, tá aqui, ó, fulano, já emiti, já transmiti, tá aqui, ó, seu recibo, o seu IR, guarda aí. Né? É delicado, gente. Não é algo tão simples, mas é algo que a gente precisa, pelo menos, começar a fazer, começar a pensar, começar a enxergar e começar a colocar em prática. Ah, poxa, mas... É pra enfrentar. O que eu ouço muito é caro. Muito caro eu ter que implementar tudo isso. Eu ouço mais que dá trabalho. Ah, você vai mexer com coisas que eu não quero. Você vai descobrir coisas. Na verdade, acho que a pessoa tem medo, não é nem preço. Normalmente eu falo assim, você precisa fazer adequação LGPD. Ah, não, deixa quieto, não quero mexer nisso agora. É medo de descobrir que você tá errado. Assim, porque você sabe que tá errado, você sabe que tá errado, mas você não quer que alguém diga que você tá errado. Entendeu? Mudar. Você tá errado. Tem a mudança, né? A fazer diferente. Então saibam todos que vocês estão errados. Teve um webinar que eu fiz, eu falei assim, eu tenho certeza, e eu falei com tanta convicção, que era para o pessoal da área da saúde. Eu tenho certeza que todos vocês estão inadequados. Não tem ninguém adequado aqui. E o pior é que todo mundo falou, realmente, eu não estou nada adequado, porque eu mando nota fiscal e eu dou uma via para o meu motorista, mas o motorista precisa, tá, mas o que ele faz com isso depois? Nada, fica com ele, guarda pra ele, joga no lixo, sei lá o que ele faz. Não se tem controle. Usa de rascunho. Usa de rascunho. Não se tem controle, sabe? Colocar aqui, né? A pensão paga para a mãe do alimentando, que o alimentante jamais revelou. E sabe uma coisa que, como eu sou a chata da LGPD há muito mais tempo, eu já tive processos que daí, assim, até é difícil os juízes compreenderem esse ponto. Mas olha só, era uma discussão de um despejo
o proprietário do imóvel, ele tinha outros imóveis, mas decorrente de uma herança, de um inventário. Ele tinha bens, ele não tinha dinheiro, ele tinha patrimônio, o que às vezes é mais, né, mais despesa do que qualquer coisa. Mas um imóvel ele colocou para locação e ele precisou entrar com despejo contra o inquilino. E a gente pediu justiça gratuita. Justiça gratuita é o quê? Uma mera declaração, certo? Presume-se verdadeira declaração. Legal. O juiz falou assim: junte o imposto de renda para comprovar. Meu cliente falou assim: eu mostrar para esse crápula que está montado no meu imóvel, com quem eu não tenho o mínimo de intimidade, que é o réu. O mínimo de intimidade, mostrar para ele, porque ele vai ter acesso. Vai. Mostrar para ele o que eu tenho de patrimônio, não é nem a pau. E o juiz não entende isso. Porque ali tem informações tão delicadas, tão sensíveis. É o imposto de renda do cara. Eu não precisaria, assim, se ele quiser, é que ele não quis, né, recorrer e ir atrás, porque a mera declaração seria suficiente, o juiz não aceitou, mas enfim, ele não quis seguir com isso e ele pagou as custas e as despesas. Mas ele falou assim: eu voluntariamente vou abrir minha intimidade para um cara que eu não tenho o mínimo de intimidade? Não, não vou fazer isso. Porque o juiz é imposto de renda. Então, assim, poxa, juiz, vamos pensar um pouquinho, né? Precisa do imposto de renda? Não, porque a lei não exige que precisa apresentar imposto de renda. Juiz, né? Aí o juiz consulta o Infojud e revela tudo. Mas aí, meu cliente, tem como descobrir o autor de quem compartilhou essa informação. Não foi o meu cliente voluntariamente que compartilhou uma informação. O juiz, ele também é responsabilizado. Porque se isso é desnecessário, o juiz está violando a intimidade, a privacidade dos dados. Ele não precisa do Infojud, ele não precisa revelar tudo para todas as partes. Ok, sim, aí a gente busca reparação por isso. Eu entendo. E a gente busca reparação por isso. Eu concordo com você, já revelou. Uma vez que você fala, não desfala. Uma vez que você não desvê, né? Você não desvê. Mas aí vai atrás dos meios de reparar. Porque não é necessário. E ainda mais para esse assunto de justiça gratuita. A lei me garante uma mera declaração. E ele está me exigindo um imposto de renda para abrir informações para uma pessoa que o parte não tem intimidade, sabe? Por quê? Porque ainda não existe esse ideal, essa cultura de putz, olha quanta coisa desnecessariamente uma pessoa vai saber da outra, ainda numa briga judicial. Numa briga judicial. Entre amigos isso não acontece. Imagina numa briga de inimigos, entre adversos. Cara, é um negócio maluco de se pensar, né? Mas, infelizmente, a nossa justiça ainda não recebeu um treinamento. Se quiserem, estou à disposição, mas não receberam um treinamento para entender. Não precisa, né? Não, é completamente desnecessário. Meu cliente, ele falou, não, deixa quieto, não vamos recorrer, porque a gente vai perder tempo com isso, e o que eu quero é o despejo, então eu pago. É o despejo. Né? Eu já passei por isso. A gente já... O papo é bom. Entendeu, né? É isso, tá? O papo tá bom, mas o pessoal precisa dormir. Precisa, né? Eu quero né, retomar. A gente tem um presentinho, uma surpresa. Vocês que ficaram aqui até agora, infelizmente no YouTube a gente não conseguiu fazer. Não rolou. Mas quem tá aqui até agora, o que eu vou pedir para vocês? A gente tem um e-book sobre LGPD. O que é importante saber da LGPD? Os aspectos mais essenciais, tá? Da LGPD, o que você precisa saber? Esse e-book, ele tá à venda. Só que você, parei a preparação para ver a live. Obrigada, Cíntia. Obrigada a todos.
O e-book maravilhoso de Rejane, viu? É dela. Mas Aí, ó, todo mundo querendo e-book, viu? Mas então, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar esse e-book para vocês. Quem ficou aqui até agora, o que eu vou pedir para vocês? Primeiro, vai lá no meu Instagram, vai lá no Instagram da Nádia, segue a gente. Vai no YouTube da Nádia Alice. Se você ainda não está inscrito, se inscreve. Eu também tenho o YouTube, Regiane Martins Consultora Empresarial. Se inscreva lá. E agora, quando eu falar, né, X, eu e a Nádia vai fazer uma carinha bonita, você tira um print e manda por direct no Instagram pra gente, que daí eu vou mandar para você o link de um grupo no WhatsApp para poder disponibilizar esse material, tá? É um e-book de LGPD, o que é mais essencial de saber, e eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Combinado? Vai tirar a selfie, ó. Obrigada. Então, pessoal, prepara aí o print. Até eu vou tirar print da telinha. Prepara o print. Nádia. Vai. 3, 2, 1. Cheese! Pronto. Legal, gente. Aí você manda o print para eu ver que você estava lá, tá? Pode ficar tranquilo que depois eu descarto. Para a gente não precisar ficar com o seu telefone, eu vou mandar o link de um grupo de WhatsApp. Então, você não precisa mandar seu telefone pelo Instagram para mim, tá? Eu vou te mandar um link do grupo de WhatsApp para eu poder liberar o material lá. Porque esse material, ele tá à venda, mas aí eu libero ali para o grupo para vocês. Vai entrar ali no grupo. Presentão, viu? Gente, assim, eu acho que não teria como ser mais gostosa essa conversa de hoje. Muito obrigada. Rialto. Não teria como ser mais gostosa. Muito obrigada. Nádia, muito obrigada. Foi uma delícia essa live. Foi uma delícia mesmo. Eu nem vi o tempo passar. Agora que eu olhei pro relógio, me assustei. Já são quase 10. Nem vou olhar. Já são quase 10. Já são quase 10, já falei. Mas passou o tempo, passou. É quando ele fala é gostoso, a gente vai falando, né? Nossa, vai falando, vai falando. Né? Mas olha, gente. Com o Francis eu não posso fazer live, não, porque toda vez que eu faço live com o Francis é de 1h30 para 2. Tá? Se vocês quiserem. Eu gostei muito. Oi? Eu adorei a live, o pessoal também adorou. Muito obrigada a todos, obrigada, que passaram aqui. Francis, que está aqui. Lili, Danilo, que passaram aqui. Rodrigo, Jane. Todo mundo que passou aqui essa noite. Kleber. Tá? Foi ótimo, muito obrigada. Obrigada, né? Até conhecer todos vocês aí que eu antes não conhecia. Obrigada pela participação, pela interação, que o mais legal é isso, né? Essa interação. Sempre fica o que tratar. Sempre né? Sempre fica algo para tratar. Sempre fica. Claro, tem que deixar, né, gente? Senão tem uma próxima live pro futuro. A gente marca e convida de novo. E assim, o assunto é muito, muito extenso, né? E a ideia é trazer de uma forma leve mesmo, para ser compreensível. Mas a gente tem muita coisa para falar ainda, a gente pode falar de muita coisa. Eu espero ter atendido a expectativa, primeiro sua, Nádia. Com certeza. É mais que tudo. De todos vocês que estão assistindo, a gente tinha a proposta aqui de falar relação com o cliente, as vias de transmissão de dados, como que faria o armazenamento dos dados, né, no escritório, quem pode ter acesso a esses dados. Eu espero que a gente tenha passado por tudo isso para vocês, tenha sido suficiente para vocês, mas se não foi, vocês podem mandar mensagem, falar queremos mais, queremos falar sobre isso, sobre aquilo. Eu também, assim, a gente hoje falou bastante
da LGPD, mas a gente também tem assuntos de direito digital, agora tem metaverso, tem as NFTs, tem um monte de coisa que a gente pode falar. O direito empresarial a gente pode também trazer. Vocês fiquem à vontade. Não esquece de salvar a live, tá bom? E Francis, a gente vai fazer uma com você, viu, Francis? Responsabilidade, gente. Olha a responsabilidade. Mas eu Ah, vou tomar todo o cuidado possível. Vou esperar todo mundo sair, não vou nem sair, vou esperar todo mundo e para não me perder aqui. Mas obrigada mesmo, do coração, foi uma delícia, foi muito gostoso. Eu tinha um roteiro que eu tinha escrito, a gente passou por ele, que eu nem olhei para o roteiro, mas a gente falou tudo que a gente precisava falar e com a interação de vocês fica muito mais dinâmico, porque a gente traz o que realmente é importante para vocês, o que realmente está sendo dúvida para vocês. Então, obrigada mesmo, de coração. obrigada por aceitar o convite, Regiane. Imagina, Foi melhor do que eu imaginava. Tá? Superou todas e qualquer expectativa. Obrigada. Tá? E pode ter certeza vão ter outras. A gente vai marcar, porque o pessoal vai mandar mensagem, o pessoal vai falar, o pessoal vai pedir mais. Tá? Obrigada. Pessoal, muito obrigada a todos. Todo obrigada a todos que passaram aqui. Beijo, tchau. Salva a live. Ó, vou salvar, hein?